Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos aqui no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 52 a 59, que começou ali com a multiplicação dos pães. Jesus saciou aquela multidão que estava com fome. Eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Foi uma multidão. Jesus multiplicou os pães. Só que essa multiplicação dos pães tinha como meta Jesus mostrar para nós que ele queria dar um outro alimento, não aquele pão que Jesus vai dizer depois que se come e depois morre. Ele quer nos dar um pão que nos levará para a vida eterna. E aí nós temos visto Jesus sempre reafirmando isso. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É Jesus incentivando cada um de nós a comungar. Infelizmente, existem católicos, quando eu falo católicos, é porque foi batizado na Igreja Católica e ainda não comunga. Adultos que não comungam porque não fizeram a preparação necessária para comungar. Outros que não comungam porque estão numa situação de estado de pecado mortal, e aí entra quem? As pessoas que estão na segunda união, pessoas que vivem juntas, mas não são casadas, ou pessoas que não querem sair do pecado mortal, pessoas que não vão à missa, e pessoas também que não foram batizadas e que precisarão ser batizadas também. Graças a Deus estão até no processo de serem batizadas. Mas o que eu quero frisar é que Jesus, ele se torna presente na vida do católico. E ele se torna presente na vida do católico na Eucaristia. É por isso que nós devemos participar da Santa Missa para que nós possamos receber nosso Senhor. É interessante que hoje, já no início da leitura do Evangelho, São João, capítulo 6, do versículo 52 a 59,
as pessoas que estavam ali já começam a criar uma certa dúvida. Os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Uma dúvida, na cabeça deles estava que Jesus iria chegar e iam cortar ali o Jesus e iria depois, sabe lá, assar ou cozinhar, e depois eles iam comer. Eles não estavam entendendo. Nós comungamos do corpo e do sangue de Jesus, que se torna presente na celebração da Santa Missa, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso entender isso. Sacrifício único e verdadeiro na Santa Missa, só na Igreja Católica. Em outra igreja não tem. Se existe aí alguma igreja protestante que fazem essas coisas, aquilo ali é simulação. Eles não acreditam na presença do Senhor. Para acontecer a presença de Jesus, ou melhor, para acontecer a transubstanciação, ou seja, aquela transformação do pão na carne do Senhor, no corpo do Senhor, e o vinho no sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, só na Santa Missa isso só acontece na Igreja Católica. E aqui está uma grande diferença entre nós e os evangélicos e os protestantes. Eles não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. Então, essa dúvida que os judeus estavam tendo é uma dúvida que na verdade, já não é nem dúvida para os protestantes, para os evangélicos, para os pentecostais. É uma certeza para eles, Jesus não está presente na Eucaristia. Eles foram levados com essa mensagem mentirosa. Martim Lutero, aconteceu também outras heresias no decorrer da história da igreja, que começaram a dizer que Jesus não estaria presente na Eucaristia. Mas os católicos reafirmam por quê? Porque Jesus falou e está falado. Realmente, com a nossa razão humana, sem a revelação de Deus, a gente olha ali e a gente faz essa pergunta, mas como é que pode? Como é que pode aquele pão que é colocado no altar na hora da Santa Missa e aquele vinho que é colocado ali também, logo após a consagração, ali ser o corpo do Senhor, a carne do Senhor, o sangue do Senhor, humanamente não dá para nós entendermos. Mas nós católicos, nós cremos porque Jesus falou. E isso é uma questão de fé. Nós cremos, nós católicos, porque Jesus falou. Isto é meu corpo. Isto é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim. E como nós temos visto aqui no Evangelho de São João, no capítulo 6, o pão que eu darei é a minha carne. O pão, o sangue, a bebida que eu darei será o meu sangue. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem disse isso, meus irmãos, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, meus irmãos. É que nós temos uma inteligência menor do que a de uma formiga, embora a formiga não tenha inteligência como nós, né? Ela haja por instinto.
Mas só para dizer, né? Humanamente, nós olhamos e vemos pão. Nós olhamos e vemos vinho. Mas após a consagração, Jesus disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, nós passamos a acreditar. E isso é revelação divina. Jesus nos revelou isso e nós não podemos ir contra. E nós, católicos, nós cremos. Pode os evangélicos falar o que quiser, outras pessoas de outras religiões dizerem, não, isso é conversa fiada, e até alguns católicos que já estão no caminho da heresia, esteja dizendo que é apenas um símbolo, tudo isso poderão dizer, porque isso é coisa deles. Mas nós iremos sempre dizer que Jesus está presente. E aqui no dia de hoje, Jesus está dizendo que quem come da sua carne e bebe do seu sangue, ele permanece em nós. Ele permanece em nós. Eu vou falar aqui, vou dar um exemplo de forma bem simples para você compreender. Quando você come aquele pedaço de carne e ingere, engole, a carne fica dentro de você. Quando você toma aquele refrigerante fica dentro de você. É como se você fizesse uma comunhão com aquela carne, uma comunhão com aquele refrigerante. Você fica unido àquela carne, porque aquela carne está dentro de você. Então, Jesus está dizendo o quê? Que quando eu e você comungamos, é isso que acontece. Quando você comunga, você coloca Deus dentro de você. Então, aquela carne que já não é, que aquele pão que já não é mais pão, é carne do Senhor, é o corpo do Senhor, ele fica dentro de você. Aquele vinho que já não é mais vinho, quando você ingere, engole, é o sangue do Senhor. Então ali o que acontece, há uma união. Você fica unido a Deus na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fica unido a você também. Por isso que nós falamos comunhão, há uma união entre os dois, uma comum união. Imagina, meus irmãos, vamos pensar agora. Nós que cremos na presença de Jesus na Eucaristia, imagine que naquele momento, Deus fica dentro de mim. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Imagine essas pessoas que não comungam, elas compreendendo isso, elas iam dar logo um jeito de rever essa situação. Aqueles que precisariam confessar, confessariam. Aqueles que estão na segunda união iriam resolver essa questão do matrimônio. Aqueles que estariam em estado de pecado mortal iriam resolver logo, porque é Deus, meus irmãos. Jesus está dizendo aqui no Evangelho de hoje que aquele que come da carne e bebe do seu sangue permanece em mim e eu nele. É o versículo 56 do Evangelho de São João. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Meu Deus do céu, que revelação que Jesus está trazendo para nós. Que revelação. Só aqueles que são levados pela tentação é que não querem acreditar. É Deus quem está falando. Quantas comunhões você fez com nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas comunhões? Quando o sacerdote ali na hora da missa realiza a consagração e depois ele desce e vai lá e diz corpo de Cristo. Aí você diz amém.
aí ele dá na sua boca, aí você sai, vai lá para o banco, se ajoelha e adora Deus dentro de você. Que mistério! Esse mistério só foi entendido na Igreja Católica. Por que é entendido na Igreja Católica? Porque a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Você está entendendo? A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Por isso que só na Igreja de Cristo é que nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. É só na Igreja de Cristo que nós comungamos. Eu repito, em qualquer outra religião que faça isso, é simulação, não é presença. Me desculpe eu dizer, é teatro nas outras religiões. Mas na Igreja Católica, não. É presença, porque ele disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, nós entramos numa comunhão. Eu com Jesus e Jesus comigo. Uma vez em uma pregação eu dizia para as pessoas assim: hoje se fala tanto de encontro pessoal com Jesus Cristo. Aí as pessoas dizem: eu tive um encontro pessoal com Jesus quando eu estava rezando, quando uma pessoa rezou por mim e aquela coisa toda. Meus irmãos, o verdadeiro encontro com Cristo se dá na Eucaristia, porque ali é verdadeiramente o corpo do Senhor, ali é verdadeiramente o sangue do Senhor. E ali nós entramos em comunhão com Ele quando nós o comungamos. Vou abrir um parêntese, eu não estou dizendo que essas conversões que acontecem, as pessoas se encontram com Jesus, não sejam reais. São reais. Por exemplo, hoje, na primeira leitura, nós vemos a conversão de São Paulo. São Paulo teve um encontro com o ressuscitado. Ele estava perseguindo a igreja de Nosso Senhor e Nosso Senhor apareceu a ele, ressuscitado. E aí aconteceu o encontro, sim, de Paulo com o ressuscitado, e aí aconteceu a conversão dele. Depois vocês leiam a primeira leitura hoje da liturgia, da Santa Missa, que você vai ler. Senão você pegue lá na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 até o 20, e você vai ver esse encontro que Paulo teve. Mas agora, meus irmãos, eu estou falando de um outro encontro. O encontro com o ressuscitado no seu corpo e no seu sangue. Meu Deus do céu, Santa Baquita, quando ela fez a sua primeira comunhão, ela disse que ela sentiu uma paz infinita e uma presença infinita, grandiosa de Nosso Senhor, tanto no batismo como na primeira Eucaristia. E isso, eu repito, só acontece na Igreja Católica. Sei que os evangélicos, os protestantes falam de Jesus e falam tantas coisas e tal, mas na Igreja Católica está tudo completo, tem tudo. Que ignorância de católicos que abandonam a Igreja Católica para ir para outras religiões. Me desculpe, que burrice. Aí depois eles não comungam mais, olha só, não tem esse prazer, esta alegria de receber Jesus no seu corpo e no seu sangue, como ele nos ensinou. Estão entendendo? E aqui Jesus está dizendo: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E depois ele vai dizer: aqueles que recebem do seu corpo e do seu sangue não morrerá jamais. E ele diz: e eu ressuscitarei no último dia. Veja lá o versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Que coisa maravilhosa. Graças a Deus eu sou católico. Diga comigo isso. Graças a Deus eu sou católico. Graças a Deus eu creio na presença de Jesus na Eucaristia. Eu creio quando o sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica, ele profere aquelas palavras: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Jesus se torna presente sob a ação do Espírito Santo. E ali depois, Jesus vem a mim e fica dentro de mim, dentro de nós, meus irmãos. Não deixe de participar da missa, não deixe de receber Jesus na Eucaristia. Se você tem qualquer situação que precisa ser resolvida, resolva logo, porque Jesus disse que só irá ressuscitar aqueles que o receber na Eucaristia. Como é bom ser católico. Por isso que eu digo, Jesus é católico, porque ele é o fundador da Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, que se torna presente na Eucaristia e se dá em alimento a nós e permanece dentro de nós e que nos dará a vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.